Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês como a gente pode equacionar esse sinal aqui, ó, x de n, que é dado numa questão do livro do Latte 3.2-3. Eu não lembro qual é a edição, mas é que tem uma capinha preta e algumas coresinhas ali. Tá bem comum, né? É uma versão que a gente consegue encontrar fácil, tanto na internet quanto nas bibliotecas aí da universidade, por exemplo. O fato é que eu quero encontrar ou equacionar esse sinal x de n de uma forma em que eu possa aplicar todas essas definições aqui que ele mostra desses termos aqui, né? Eu quero equacionar o x de n dado aqui, para que então eu possa aplicar x de menos n na equação. Então eu vou explicar agora como fazer o equacionamento. Vamos lá. Algumas coisas importantes que a gente pode notar. Nosso sinal é zero para n negativo até n igual a zero. Após isso, ele começa a crescer o valor de forma linear com, com um fator angular de 1, visto que a nossa reta tem esse coeficiente angular de 3 dividido para 3, né? Ou, se preferir, 3 menos 0 dividido para 3 menos 0, que é 3, que é 3 sobre 3, que é igual a 1. Que é essa diferença aqui com essa daqui, né? Então, a nossa função, ela começa em 0. Já em 0, ela começa a ter algum valor, que é do próprio n, né? Como o nosso coeficiente angular da reta é igual a 1, nosso fator multiplicativo do n é igual a 1, então é 1n. Multiplicando a nossa função, no qual ela permite que a gente realmente inicie o sinal, já que em sistemas lineares é um sinal causal, ela só existe a partir do zero, e zero a partir do zero, temos que nossa função u de n, ou seja, em n ela já tem um valor. Qual que é? Se n igual a zero, o valor é zero. Ok, deixa eu colocar para o lado esse termo aqui, que é correspondente a qual parte? A essa parte aqui, ó. Eu vou definir como correspondente a essa parte aqui, em azul. Depois, quando ele chega neste ponto aqui, 3, ou aliás, melhor ainda, 4, já não existe mais a função, mas, de acordo com a nossa equação, ela existe. 4 u de n, u de 4 na verdade, né? Ela daria 4, o valor dessa equação. Ou seja, precisamos, então, subtrair esse valor excedente aqui, de 4, de 5, de 6, e até o valor máximo de n. Como? Fazemos uma subtração de n, novamente, porque ele é crescente, então eu pego esse mesmo valor que estava crescendo e retiro ele da equação, mas eu só posso começar a retirar ele da equação a partir desse ponto aqui, a partir do ponto 4. Por quê? Porque neste ponto ela já não existe mais. Eu poderia fazer até o 2, e aí no 3 eu retiro, para então iniciar uma crescente em 3 e decrescer até o outro valor. Mas não é o caso, eu quero fazer com que ele saia em 4, né, neste valor aqui. Então, quando ele chegar em 4, eu tenho um valor 4 aqui, como a gente já tinha visto, subtraído de 4, u de n menos que valor?
Precisamos de um valor aqui para que ele comece realmente a... Só neste momento que ele comece a valer. Então, eu vou chutar 4. Como? Por quê? Porque só nesse ponto 4 é que ele precisa ser retirado. Sendo assim, o de 4 é igual a 1 vezes 4 menos 4 vezes 1, ou seja, essa soma dá zero. Se eu fizer de outro modo, o valor 3 vezes 1 menos 3, u de 3 menos 1, ou aliás, menos 4. Isso daqui é u na menos 1, que é zero. Então a nossa equação ficaria igual a 3, que é neste ponto aqui. Certo? Então a gente já tem o segundo termo da nossa equação do equacionamento do sinal x de n. Ótimo. Desta forma, continuando, eu quero a continuação deste sinal, que é esse roxo. Ora, como eu faço isso? Eu tenho um outro sinal adicionado. Esse sinal, ele é uma reta também, né? A gente pode perceber que é uma reta aqui, ó. Com qual coeficiente angular? Ou se, qual coeficiente angular? A gente calcula aqui, desta forma aqui. Ou seja, 0 menos 3 dividido para 6 menos 3. Que a gente tem menos 3 menos 1. É o fator que vai multiplicar, ou seja, o coeficiente angular da reta roxa. Coeficiente angular reta roxa igual a menos 1. Correto? Então a gente tem esse coeficiente angular, mas antes a gente precisa perceber que a nossa reta ela tem um coeficiente linear. Porque a nossa reta, se ela fosse só menos n, por exemplo, ela começaria aqui. E aí ela decresceria dessa forma aqui. Ou nessa direção aqui ela era crescente, decrescente dessa forma aqui, né? Ou ela pode ser uma reta assim, ou ela pode ser uma reta assim. Com coeficiente menos 1, ela é uma reta assim. Então, a nossa reta seria assim. Tudo bem? Só que a nossa reta ela não está no eixo zero. Ela está deslocada. Qual é esse deslocamento? Podemos ir por simples termos, como o deslocamento de n, né? Ela tem um valor aqui 3 nesse ponto aqui. Podemos voltar 1, já que o coeficiente angular dela é 1, então menos 1, ela teria aqui um valor maior, só que vezes 1. Ou seja, ela somaria mais 1. Se é 3 aqui, esse valor seria 4. Se é 4 aqui, esse valor seria 5. E no zero ele seria 6. Ou seja, o nosso coeficiente linear é 6. 6 menos n é a nossa equação da reta roxa, que ela começa necessariamente para este exemplo em u na n menos 4. Ah, mas por que na n menos 4? Bom, na n menos 4 é neste termo aqui. Como a gente tinha visto antes, eu fiz a minha reta azul ir até aqui. Ou seja, neste momento aqui, eu não posso pegar este valor de reta, que daria 3, e adicionar a minha equação, porque eu teria 3 aqui da reta azul e mais 3 da reta roxa, dá um total de 6. Não posso. Ou seja, eu começo essa reta a partir do 4, sendo que a outra reta que eu já tinha equacionado, ela vai até o 3. Então eu não preciso me preocupar de começar em 3, e sim em 4. Ok? Dando continuação, então, percebo que em certo momento
a minha reta, ela tem valores negativos depois de 6. Neste momento, eu preciso que o próximo valor, que seria 7, não exista. E eu preciso cancelar esse valor. Como? Sinal de subtração aqui. E adiciono a mesma reta sendo subtraída, ou seja, 6 menos n. Só que agora essa minha reta não pode ter início, por exemplo, aqui, senão ela já vai começar subtraindo, ou seja, eu não vou ter, não tem uma utilidade realmente boa para essa reta. Eu preciso que essa reta seja subtraída a partir do número 7, 8, 9, 10, e assim ele continuaria. Então eu tenho que n menos 7. Tudo bem? Então, se a gente fizer um primeiro cálculo inicial para a gente verificar, e aqui eu já terminei, ou seja, depois que eu faço a subtração, meu sinal ele tende a ficar zero para todo o resto, né? Vamos fazer um testezinho? Então, x de n é igual a esse sinal essa equação que eu descrevi aqui em cima. X de n para... esse daqui é x de n, né? Se eu quiser um x de n agora para n igual a 3, um ponto extremo para a gente verificar se ele vai somar ou não, a gente tem uma equação que é da seguinte forma: x de n, x de 3 é igual a esse primeiro termo aqui, 3 u de 3 menos 3 u de 3 menos 4 mais 6 menos 3 u de 3 menos 4 menos 6 menos 3 u de 3 menos 7. Vamos resolver então? 3u de 3 é 3, sendo que u de 0 até infinito é igual a 1. Né? Então eu tenho 3 vezes 1. Menos 3u de 3 menos 4. 3 menos 4 é menos 1. O de menos 1 é 0. Então é 3 vezes 0. Mais 6 menos 3, temos 3. U de 3 menos 4 é menos 1 novamente, então é 0. Menos 6 menos 3 é 3. U de 3 menos 7 é menos 4, então tem U menos 4. Se U maior que 0 é positivo e menor que 0, maior ou igual a 0 é positivo, aliás, é 1, e U negativo é 0, a gente tem que esse termo é 0. Esse termo tínhamos calculado que é 0. Esse termo 0. E esse termo é o 3. Ou seja, para n igual a 3, olhando esta equação aqui, a gente tem realmente o valor que a gente queria. Então, para fazer mais uma, para verificar, de verificação, vamos ver, n igual a 4. X de 4 é igual a, seguindo a equação novamente, seguindo esta equação aqui, temos 4, aliás, u de 4 menos 4, u de 4 menos 4, mais 6 menos 4, u 4 menos 4, menos 6 menos 4, u 4 menos 7. Verificamos agora aqui, u em 4 é 1, então esse termo vai para 4. Menos 4, u de 0 é 1, u de 0 é 1, então é 4 novamente. Mais 6 menos 4 é 2, e u
de 0 é 1. Então, tem um multiplicando nesses termos aqui. Menos 6 menos 4 novamente é o 2, multiplicado para o u de menos 3. U de menos 3 é 0. Ou seja, eu tenho 4 menos 4, 0, somado a 2, subtraído de 0. Ou seja, valor 2 da minha conta. Se a gente verificar, é realmente o valor que a gente quer. Correto? Então, dessa forma, a gente conseguiu equacionar o nosso gráfico para que então a gente possa resolver cada problema desse aqui, trocando simplesmente os valores de n nessa equação aqui, por exemplo, por 3 menos n na letra F. Certo? Então, eu espero que eu tenha ajudado. Se você gostou, dá aquele incentivo e nos vemos por aí. Abraço!